caros alunos, vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje nós vamos tratar sobre gestão de estoques. Vamos dar andamento ao nosso conteúdo agora na unidade 4 da nossa apostila e falar um pouquinho sobre esse que é um dos temas que tem mais detalhes e que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado e entender os conceitos de maneira mais eficiente para que a gente possa aplicá-los de maneira mais eficaz. Vamos lá, vamos entender como é que isso funciona e mãos à obra. Para se tratar de gestão de estoques, uma das questões fundamentais é entender como é que uma organização consegue sincronizar a demanda e a oferta de seus bens e serviços, para que eles ocorram de maneira sincronizada e simultânea. Como assim, professor? Simples, caros amigos. Vamos supor que você tenha uma hamburgueria, né? Então você tem que comprar, por exemplo, pães. Você vai para o supermercado, você passa 2 horas na fila do supermercado adquirindo. Vamos falar nem só de pão, das outras coisas, comprando pão, comprando a carne, comprando o queijo, comprando o presunto, né, comprando o tomate, comprando a cebola, enfim, todos os itens que são necessários para a confecção do hambúrguer. A partir daí tem mais todo um processo de produção para a montagem, né, e, efetivamente do hambúrguer lá na sua linha de produção. Depois que o hambúrguer está prontinho, no jeito, né, uma pessoa normal, né, uma pessoa normal vai levar aí algo em torno de entre 5 e 10 minutos para acabar com o hambúrguer. E viram um descompasso? Eu demoro 2 horas no supermercado para comprar os produtos, mais, vamos sei lá, 20 minutos, meia hora para poder confeccionar, montar o hambúrguer propriamente dito, e o produto vai embora em 5 ou 10 minutos. Então, como é que eu tenho condições de fazer com que isso se sincronize de maneira adequada? Esse é o grande desafio da gestão de estoques. Fazer com que aquilo que eu tenho que comprar, né, seja, né, atenda às expectativas da minha demanda, ao tempo certo, no momento certo, na quantidade certa, né? E aí nós temos, a partir dessa constatação, nós temos diversos outras implicações, né, que nós vamos comentar nos slides posteriores. Vamos lá. Como nós já tínhamos comentado, aqui a gente tem, né, o tempo necessário para repor o material frequentemente é superior ao tempo de consumo, né? Isso é quase que um padrão, né? Você demora muito mais tempo para adquirir o produto em uma organização do que o tempo que ele leva para ser consumido. Então aí vem a necessidade de se decidir guardar materiais, né, para um consumo futuro. Então, o que é esse guardar materiais? Eu tenho que comprar uma quantidade maior que atenda efetivamente o meu consumo, a minha demanda, né? E assim eu ter condições de garantir o nível de serviço da minha organização, ou seja, garantir a satisfação dos meus consumidores dentro da empresa. E isso é imprescindível. E aí, isso representa uma política de atendimento aos usuários do material, diminuindo ou até eliminando o tempo de espera, né? O que é que faz, por exemplo, você ir em um restaurante, fazer um pedido e passar 1 hora e meia, 2 horas esperando o pedido? Isso é falta é um descompasso que há nesse quesito, né? E o que faz, por exemplo, a gente ir num restaurante e você receber o seu pedido em 15 minutos, 20 minutos. Não, o que faz você ir, por exemplo, num shopping que garante a rotatividade e você recebeu o seu pedido ali, né, a sua comida rapidamente. Isso é tentar garantir essa sincronização, né, fazer com que o material esteja no ponto, né, a montagem, manutenção ou fabricação do produto seja rápido o suficiente para atender a minha demanda prontamente. Então, assim, eu vou reduzir o tempo de espera, reduzir meus custos, eliminar, né, possíveis falhas no nível de atendimento e garantir, assim, né, um atendimento extraordinário para o meu consumidor. Então, o estoque é de fundamental importância, a gestão do estoque é de fundamental importância. Vale lembrar
que a empresa, né, os gestores da empresa, você gestor, né, tem que entender que isso gera diversas implicações, como por exemplo, é necessário que a organização tenha consciência, por exemplo, de quando o meu pedido quando o meu matéria-prima vai chegar na minha organização, a que preço ela vai chegar, quanto tempo ela tem que durar na minha empresa para que eu possa atender eficientemente. Além disso, nós temos questões como, por exemplo, quanto menor o tamanho do meu estoque, maior a minha eficiência organizacional, porque eu tenho que fazer o meu estoque girar mais vezes. E o meu estoque girando mais vezes, que isso nós vamos tratar um pouco mais adiante efetivamente sobre giro de estoque, o meu estoque girando mais vezes, ou seja, eu vendendo mais vezes durante, né, um ciclo, eu tenho a garantia de maior lucratividade, maior eficiência organizacional. Então eu tenho que ter um estoque pequeno, porque se eu tenho um estoque muito grande, são recursos. E recursos parados, né, parado na prateleira ou no meu galpão, não me gera rendimento. Então por isso que eu tenho que fazer as coisas, o meu estoque girar, a rotatividade do estoque acontecer e assim garantir maior eficiência. Para tratar efetivamente de gestão de estoques, é importante a gente entender que as organizações, as empresas, elas primeiro definem seus orçamentos, né, quanto eu tenho disponível para, né, direcionar para estoques. E assim eu dimensiono o tamanho do meu estoque efetivamente. A partir desse montante que é definido, né, para o estoque praticamente, né, necessariamente. Então é importante a gente entender, né, que o tamanho desse estoque vai levar em consideração o meu orçamento, né, que eu tenho disponível e vai levar em consideração o quanto é saudável ter de estoque na minha organização. Isso é de fundamental importância entender, né, esse conceito. Segmento, nós chegamos aí a algumas dos itens que nós vamos tratar durante essa unidade. Nós vamos tratar sobre as políticas de controle de estoque, ou seja, né, a empresa ela tem que definir, por exemplo, qual é o tamanho do estoque, em quanto tempo eu vou descartar produtos na minha empresa que não estão sendo mais utilizados. Eu vou ter que definir inúmeras políticas, ou seja, como a minha organização vai agir em relação ao estoque. E isso são as políticas de controle que nós vamos tratar ainda na aula de hoje. Depois disso, nós temos alguns princípios básicos, né, de controle de estoque, que nós vamos tratar um pouco mais adiante. Vamos tratar de indicadores de desempenho da gestão de estoque. Por quê? Porque eu tenho que controlar. Lembre-se sempre, queridos alunos, aquilo que não é controlado não é gerenciado. Então, os indicadores de desempenho aqui na gestão de estoques, eles entram como medidores. É a hora que eu vou medir a eficiência da minha gestão. Além disso, nós vamos tratar de custo dos estoques, ou seja, o quanto custa, por exemplo, o custo de manter um estoque numa empresa. É necessário que você saiba, né, o custo de manutenção, porque há um custo para isso. Nível de estoque, ou seja, quanto de estoque eu preciso efetivamente ter na minha empresa para que eu atenda a minha demanda eficientemente. E por fim, nós vamos tratar ainda nessa unidade sobre a classificação ABC, que é uma forma de classificar o meu estoque de acordo com o nível de prioridade ou de rotatividade, né, que eles têm na minha organização. O primeiro ponto que nós vamos tratar são sobre quais princípios é necessário serem adotados para que a gente tenha um controle de estoques efetivos. O primeiro deles, definir o que deve ser armazenado efetivamente. É importante a gente entender que numa empresa existem diversos materiais que devem ser guardados, estão ali e aí esperando que o consumo seja efetivado, e outros não. Alguns que não são mais necessários naquele momento, por exemplo. Então, eu tenho que definir o que vai ser e o que é prioritário ser armazenado e aquilo que não é prioritário ser armazenado e deve ser descartado logo ou colocado, por exemplo, uma promoção para girar rápido e por aí vai. E isso deve ser definido a priori.
Outro item importante é a periodicidade em que serão reabastecidos os itens de estoque. Ou seja, de quanto em quanto tempo eu vou fazer uma compra. Lembra lá, né, da unidade anterior que a gente falou só sobre compra. E aqui é necessário que eu estabeleça uma periodicidade em que o meu estoque será reabastecido, que isso vai levar em consideração o nível de estoque, o prazo de recebimento e outros detalhes que nós vamos ver adiante. Também deve ser definida a quantidade que vai ser estocada, ou seja, quanto eu vendo no supermercado, eu tenho arroz, feijão, farinha, óleo, então quanto de cada um desses itens vão ser estocados efetivamente. Isso é extremamente importante, porque dependendo de cada item, tem uma quantidade diferente, isso é importante a gente ressaltar também, não é uma quantidade única, é uma quantidade específica, item por item, e ela pode ser maior ou menor, dependendo de qual item nós estamos tratando. Além disso, é importante também a gente citar sobre a rotina de aquisição de materiais. Por exemplo, quais são os procedimentos de tramitação de requisição de materiais, ou seja, como é o fluxo de pedido? Sai do setor, passa pelo supervisor, vai para o gerente, vai para o setor de compra. Qual é esse fluxo? Deve ser estabelecida essa rotina. Procedimento de recebimento e armazenamento de materiais. Qual é essa rotina também? Como é que se recebe o material? Pega a nota fiscal, confere a nota fiscal com o produto, dá o recebido, a nota fiscal vai para o setor X. Esse procedimento deve ser estabelecido pela organização. E além disso, estabelecimento de mecanismos que permitam qualquer um, a qualquer momento, saber o saldo, né? Qualquer um responsável, é claro, né, que tenha as prerrogativas para ter essa informação, saber o saldo de materiais em estoque. Esse também é algo que deve ser definido imediatamente. Você tem que saber quanto de estoque você tem. Agora, quantos parafusos eu tenho. Agora, quantos quilos de arroz estão disponíveis. Agora, quantas unidades de veículos eu tenho dessa marca, modelo, dessa cor. E aonde eles estão. Né? Tudo isso deve ser estabelecido de maneira eficiente. Além disso, cabe ao setor, à gestão de estoques, né, garantir que os materiais armazenados estarão em condições de uso quando forem requisitados, ou seja, manter as condições físicas e químicas daqueles produtos que estão sob a guarda nesse momento, né, do setor de estoques, é de fundamental importância, levando em consideração, né, as condições ambientais, né, e as condições físicas e químicas para garantir a integridade dos produtos. Outro item importante é o procedimento de identificação e retirada de materiais que são obsoletos ou danificados. Como é que eu vou identificar que o material está obsoleto? Né? Qual é o procedimento quando esse material está danificado, por exemplo? O que é que eu faço com ele? Então, esses processos devem ser definidos. Por isso a gente chama de princípios. Daqui é a base para que a organização se organize e avance efetivamente rumo a uma gestão eficiente, controlada e que consiga mostrar e identificar resultados de maneira prática.